como vai? Tudo bom? Passando aqui para gravar mais um vídeo da edição da semana, né? E para contar um pouco das minhas histórias, que eu falei para vocês que ia continuar falando, né? Eu falei um pouco da história do meu primeiro filho, Caio Vinícius. Hoje ele se encontra com 23 anos, vai fazer 23 anos, né? É uma bênção na minha vida, é um amor de pessoa, tem um coração maior do que ele. Então a gente vai hoje compartilhar de mãe de anjos, né? O que é ser mãe de anjos? Eu sou mãe de 2 anjos, né? E assim que eu soube que Caio tinha uma malformação, eu procurei todos os médicos daqui de Recife, procurei fazer todos os exames. Ele já estava com direito ao meu convênio e ele foi feito todos os exames dele, né? A gente fez cariótipo, né, que é um exame mais específico para saber, isso é feito com médicos geneticistas, fez cariótipo para saber se ele tinha algum defeito no gene, mas não deu nada, né, não deu nada. E quando eu tinha muito medo de engravidar de novo e vir outro filho com uma malformação, porque eu não sabia o que eu tinha, né? E assim, quando ele fez 5 anos, eu parei o anticoncepcional e no outro mês eu tava grávida. E pra mim foi muito bom, assim, achei bom, mas com certo tipo de receio, né? E aquele receio de mãe, né? E quando eu fiz 10 semanas, assim, tava correndo tudo bem na minha gravidez. Quando eu fiz 10 semanas, né, eu comecei a ter um pequeno sangramento e eu não fui ao meu ginecologista, que era o meu ginecologista obstetra, e não era a mesma médica, né? Não era a mesma médica, e eu resolvi optar por outro. E era muito bom, né? Mas eu resolvi procurar uma urgência, né? Uma urgência. E nessa urgência que eu procurei, lá não tinha ultrassom. Não tinha ultrassom. E quando o médico viu o sangramento, que realmente era tipo um rosinha clarinho, e aquele sangramento, ele se preocupou, né? Quando ele botou aquele negocinho para escutar o coração do bebê, porque com 10 semanas já se escuta o coração do bebê, né? E ele não escutou nada, né? E aquilo me preocupou muito. E quando ele passou uma ultrassom de urgência, eu consegui a ultrassom. E quando eu fui fazer a ultrassom, a médica disse: olha, desculpa te informar, mas você estava grávida de um ovo anembrionado. O que é um ovo anembrionado? É simplesmente um saquinho gestacional onde não tem feto dentro. Só se forma o saquinho gestacional, o exame dá positivo, né? Porque tem um saco gestacional, a menstruação para, né? O beta-HCG realmente dá positivo e eu perdi esse bebê. Então, eu, por conta própria, eu tinha um filho com malformação, né? Malformação assim, só na mão, porém todo perfeito.
eu resolvi, depois de ver esse ovo anembrionado, que também é uma malformação, provavelmente os médicos diziam que eu já estava com lúpus, né, que eu já tinha o lúpus, porque o lúpus faz isso, né, e eu resolvi investigar. E eu voltei para minha médica, né, a médica que ela tem especialização, ela tem uma série de coisas, né? Eu resolvi voltar para ela passou todos os exames e eu fiquei 6 meses fazendo todos os exames para saber se eu podia realmente engravidar ou não. E depois de 6 meses, né, eu fazendo todos os exames, eu fiz eu vi que eu tinha uma boa ovulação, né? Eu não precisava de remédios para ovular. A única coisa que eu tinha era uma progesterona baixa. Era a única coisa que se encontrou em mim. Mas desde já a médica já começou a corrigir a progesterona, né? Tanto por via oral como por via vaginal, né? E foi daí, depois de 6 meses, eu resolvi pedir à médica, né, autorização. Perguntei se eu podia engravidar novamente. Ela disse: você está autorizada a engravidar porque você não tem nada, não se achou nada em você. Então eu fui e engravidei novamente, né? Assim, eu parei o remédio e, graças a Deus, no outro mês eu já estava grávida de novo. E assim, a gravidez estava correndo tudo bem, né? Tudo tranquilo. E quando eu fiz 4 meses, eu soube que era uma menina, né? Maria Isabel. E assim, tava correndo tudo direitinho. Não tinha... eu não tinha dores, eu não tinha enjoos, eu não tinha cólicas, nada. Mas continuei com progesterona, né? Continuei com progesterona. E eu me sinto uma tentante também, porque eu tive um filho com uma formação, né? E depois de 5 anos, eu com muito medo, muito receio, tentei engravidar novamente, né? E consegui, mas perdi, que foi um ovo anembrionado. E quando eu fiquei grávida de Maria Isabel, assim, foi uma felicidade, né? Porque era a primeira neta, né? Minha primeira filha, eu ia encerrar por ali, né? Porque eu já tinha Caio e minha filha, né? Então, ter uma filha era um sonho que eu tinha, um sonho muito grande de ter uma filha. Mas, assim, minha gravidez foi super tranquila. Mas quando as coisas, Deus tem seus propósitos e tudo é permissão de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu tenho vivido, e eu tenho buscado muito a Deus, né? Eu chorei muito quando eu perdi Maria Isabel, né? Mas eu vou chegar lá, né? E quando eu fiz 4 meses, tudo tranquilo, descobri o sexo, compramos o primeiro brinquinho, né? E a barriga foi crescendo. E quando eu fiz 5 meses, tudo normal, fiz
fiz o morfológico, ela era toda perfeita, ela não tinha problema nenhum. Isso já, assim, depois de 5 anos as coisas evoluem mais. Eu sempre procurava fazer meus exames de ultrassom com um médico chamado Dr. Etevaldo Leite, que ele tem uma clínica de ultrassom lá na Ilha do Leite. E ele era obstetra, junto com a esposa dele, pediatra, né? E eu já o conhecia porque eu trabalhava na área de maternidade e tudo se tivesse alguma coisa normal, ele me contava. Aí foi quando eu fiz 6 meses, né? Quando eu fiz 6 meses, eu não tava sentindo nada e fui com meu esposo colher sangue, né? Colher sangue de rotina, porque toda grávida faz exame de rotina. E eu fui fazer um exame num laboratório que hoje não existe mais, né? Que hoje é o AMAIS. E na época ele se chamava Paulo Loureiro, né? Dr. Paulo Loureiro ainda era vivo nessa época. E era um laboratório muito conceituado, como se fosse hoje o Marcelo Magalhães, o Edmar Victor, que os médicos só querem os exames de lá, né? Então eu fui para lá e como tinha muita gente, eles tinham a salinha de espera para gestante e para criança. Era um laboratório muito organizado, muito organizado. Aí eu disse ao meu esposo, né, quem tá gestante sabe que quem tá grávida faz muito xixi, né? E eu disse a meu esposo que eu ia no banheiro. Só que quando eu me levantei, do nada eu senti uma pontada muito forte mesmo. E quando eu senti essa pontada, a minha bolsa estourou aos 6 meses de gravidez. E na hora eu comecei a chorar. Eu nem fui no banheiro mais. Eu corri pro meu esposo e eu disse ao meu esposo, olha, a bolsa estourou. Eu tava chorando, tava em prantos. A gente foi no trabalho da minha mãe, que tava bem perto, né? A gente pegou minha mãe e fomos para a maternidade, né? Chegando na maternidade, a médica me examinou e disse, olha, é um bebê muito prematuro e provavelmente esse bebê não vai vingar, né? E ela foi muito dura comigo. Ela disse que eu tava com o colo fechado, né? O colo totalmente fechado. E assim, eles ligaram para minha médica, eles pediram para passar o telefone, ela pediu para passar o telefone para mim. Eu estava simplesmente em prantos, né? E quando ela passou o telefone para mim, ela disse assim, Alexiana, você sabe que é muito prematura e que se você for para casa, você pode ter, se ela nascer, você sabe o que fazer, né? Se a dor aumentar, saia dessa maternidade, porque essa maternidade não é boa. Eu não quero você nessa maternidade. E eu não vou falar o nome da maternidade, né? Vá pro meu consultório amanhã se não acontecer nada, que amanhã eu lhe passo as instruções. E quando eu fui, eu não estava sentindo nada, apenas a perca do líquido. Se hoje eu fosse mais consciente e como eu vejo muitos testemunhos, eu teria agido de outra forma, mas foi como Deus quis. Eu fui para casa, eu vim para casa com meu esposo, com minha mãe, e eu não estava sangrando, só estava perdendo líquido.
E no outro dia eu fui pro consultório dela à tarde, ela só atendia à tarde. E quando eu cheguei lá, cheguei bastante cedo para ser uma das primeiras a ser atendidas. Ela me examinou, fez um toque, ela disse: ó, teu colo tá fechado. Eu vou te mandar para Etevaldo agora, eu vou ligar para ele fazer uma ultrassom em você e você voltar para cá. E quando eu fui fazer a ultrassom, ele disse: ó, Alexandra, eu não consigo ver mais nada, porque você não tem mais quase líquido nenhum. Mas eu posso te garantir que o bebê tá vivo, porque desculpa, foi uma ligação. Eu posso garantir que o bebê tá vivo, porque existem batimentos cardíacos e os batimentos cardíacos estão normais. Mas eu não posso ver mais nada. E eu fui pro consultório da minha médica, ela colocou o aparelhinho para escutar o coração dela. Ela tava com o coração batendo bastante, normal. E a minha médica falou simplesmente, friamente, né? Friamente. Ela disse: existem duas opções para você. Eu lhe interno numa maternidade que eu trabalho, uma maternidade que eu já trabalhei, uma maternidade pública, porque plano de saúde nenhum dá direito a um remédio chamado Citotec, né? E eu vou colocar esse remédio via vaginal e você vai tomar esse remédio. E dali você vai sentir as contrações. Não posso fazer uma cesárea em você porque é um bebê prematuro, tem que ser um parto normal, né? E ela disse: você decide. Eu disse: doutora, eu vou esperar o tempo da minha filha nascer. Quando ela decidir nascer, enquanto houver vida na minha barriga, eu vou ter esperança. E se acontecer alguma coisa a mais, ela disse: então me ligue, porque você tem que ficar de repouso absoluto e vamos ver o que vai acontecer, já que você não quer optar por retirar era um aborto, né? Ela queria optar pelo aborto e eu não queria, porque isso é antibíblico. E eu queria minha filha, eu queria muito minha filha. E eu fui para casa, não estava sentindo dores. Isso foi uma segunda-feira, isso foi uma terça, a minha bolsa na segunda. Isso foi uma terça-feira. Eu vim para casa com o coração assim angustiado, mas uma amiga minha que faleceu a semana passada, ela veio me visitar, ela me trouxe muita esperança. Ela renovou, assim, as palavras que ela me disse renovaram minha fé. E isso passou-se a terça, passou-se a quarta. Quando foi na quinta-feira, eu comecei a ter o sangramento, né? Era um sangramento pouco, mas era um sangramento, né? Era um sangramento. E eu pedi muito a Deus. Eu não tenho fotos grávidas, até porque eu não tirei fotos grávidas de Maria Isabel. E Maria Isabel era o nome das minhas duas avós. E eu queria homenagear a minha avó, que me criou, Maria Isabel. O nome das minhas, tanto a paterna como a materna era Isabel, mas eu ia homenagear quem me criou, que foi a mãe da minha mãe. E quando foi na quinta-feira, começou o sangramento, eu comecei a me angustiar mais, a me desesperar. Na época não existia internet, não existia essas coisas que a gente vê, né, para acalmar mais o coração da gente. Porque o certo seria a médica me internar e inibir o parto. Mas ela não fez isso, ela não fez. Ela simplesmente quis
que eu perdesse mesmo a minha filha. E quando foi na quinta eu comecei a sangrar e o sangramento era pouco, mas era um sangramento. E eu liguei pra ela, disse, doutora, eu tô sangrando. Ela disse assim, então vamos fazer o que eu disse. Eu disse, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu vou esperar o tempo da minha filha. Aí começaram as contrações. Na quinta eu comecei a sentir as contrações. Na sexta o sangramento aumentou, né? E as contrações aumentaram bastante. Foi uma noite muito difícil, a sexta pro sábado. Eu praticamente não dormi, com muita contração, né? Com muita contração. E assim, quando foi no sábado de manhã, o sangramento era intenso. E aquilo me tirou tudo que eu tava esperando, assim, de melhor, que eu tava querendo minha filha, mas ela não era pra ser minha, entendeu? Eu acho que ela não era pra ser minha. Então, quando foi no sábado pela manhã, eu tava sangrando bastante. E por volta das 11 horas, meu esposo ligou pra ela e disse, a minha esposa tá sangrando muito. Aí ela disse, vá para o hospital tal, que era um hospital de referência. Lá tinha UTI neonatal, lá tinha tudo. Tudo. E o meu erro foi não ter deixado a minha mãe entrar. Minha mãe quis muito entrar, quis muito mesmo. E eu não deixei minha mãe entrar, né? Eu não deixei minha mãe entrar, até porque eu tinha direito, ou o pai, ou a mãe entrar, e eu não deixei minha mãe entrar. Com medo que ela, sei lá, minha mãe era hipertensa. Com medo, né? Com medo de que acontecesse alguma coisa com a minha mãe. Aí, quando foi por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, meu esposo já me pegou. Quando eu fui pro banheiro tomar banho, a poça de sangue caiu no chão, eu gritei. Meu esposo correu. Quando ele correu, ele me enxugou todinha, me colocou nos braços, me colocou dentro do carro e eu fui ali atrás, chorando bastante, perdendo muito sangue, né? E quando eu cheguei no hospital, que é o hospital é o maior hospital aqui de Recife, de grande porte, né? E quando eu cheguei lá, ainda existia parteira na época, que se minha filha tivesse viva hoje, ela iria completar 19 anos. E quando eu cheguei lá, a parteira, ela ia fazer o toque, só que quando ela mandou abrir as pernas, ela disse, abre as pernas, tira a calcinha e abre as pernas. Quando eu abri as pernas, ela disse, eu não vou fazer toque em você, porque sua filha tá coroando. E a dor era muito forte, a dor para parir. Eu nunca imaginei que eu fosse passar quinta, sexta e sábado, 3 dias de sofrimento para parir minha filha. Mas eu quis esperar o momento dela, né? Como eu quis esperar o momento de cada filho meu. E quando foi pouquíssimo tempo depois, a minha médica chegou, me mandou logo pro bloco cirúrgico. E eu disse que estava com muita dor mesmo, tava uma dor insuportável. E ela disse, a minha irmã tá chegando, que fazia parte da equipe, que era anestesista. Aí ela fez tipo uma peridural. Aí aliviou um pouco, realmente aliviou bastante. E quando ela fez aquela peridural, minha médica fez, faça uma força, Alexandra, uma força, como se você tivesse uma força expulsando alguma coisa de dentro de você. Foi quando eu fiz aquela força com
todo o gás do mundo, com tudo, e ela nasceu. A primeira força que eu fiz, ela nasceu. E quando ela nasceu viva. A médica disse, ela tá viva, mas ela não chamou a pediatra. Não tinha, só tinha um bercinho perto de mim. E eu acho que se minha filha tivesse em UTI, né, minha filha pesou 440 gramas, né? E era muito prematura, então ela achou pela extremidade da prematuridade, né? Assim, minha filha tava, eu acho que eu acho que eu já tinha a trombofilia, né? Que impede que os trombos impedem que os nutrientes passem para o bebê, tanto que minha filha nasceu muito prematura para a idade gestacional que eu estava. Desculpa, foi outra ligação. E assim, ela nasceu viva, batendo o coração forte. Eu pedi para colocar ela perto de mim. Eu senti minha filha, né? Eu passei alguns momentos com ela perto de mim. Eu não queria largar minha filha por nada. Foi tanto que a médica disse, eu colocar ela no bercinho. Doutora, chame a UTI. Ela disse, não adianta, Alexiana, porque sua filha é muito prematura. E ela deixou minha filha morrer, né? Então eu fui tirada dali, ela me sedou. Eu fui tirada dali e quando eu cheguei no quarto, eu tava totalmente sonolenta ainda, mas eu vi que tinha muita gente mesmo, né? A minha família, quanto a família do meu marido, estava ali em peso. E foi quando eu fui informada que o meu maior bebê que estava lá na pedra era minha, né? Era minha filha. Ela já estava morta, o meu marido não viu, né? A gente não teve direito de enterrar minha filha. Assim, foi uma coisa assim, que me deixou muito triste. Eu passei muito tempo triste, né? Mas Deus confortou meu coração. Deus confortou meu coração. E no próximo vídeo eu vou falar do meu bebê arco-íris, né? Que sempre depois de uma perca existe o bebê arco-íris. E eu tive esse bebê arco-íris, né? E eu peço que vocês assistam o canal, né? Foi essa eu sou mãe de 2 anjinhos que estão no céu, né? E assim, eu nunca vou deixar de ser mãe de Maria Isabel. Ela veio ao mundo. Eu tive ela dentro da minha barriga, eu senti ela mexer. Eu tive todos os sintomas da gravidez. Então, ela é minha filha, né? Nunca vai deixar de ser. E eu peço que vocês assistam esse vídeo, né? Para as mães que passaram as mesmas coisas que eu. Assistam, comentem, compartilhem esse vídeo, né? E assim, para vocês que estão passando a mesma dificuldade que a mim, que eu passei, lutem, porque na época eu era leiga, mas o que vocês puderem lutar pelos seus filhos, se vocês estiverem passando pela mesma coisa, lutem. E eu peço que vocês assistem, compartilhem, se inscrevam, né? E um beijo pra vocês, tá certo? Até a semana que vem com o próximo vídeo do meu bebê arco-íris, que eu vou contar pra vocês como foi, né? E Deus dá
para cada um, Deus dá um desígnio. E se minha filha não tinha que vir ao mundo, Deus sabe o porquê, né? E eu só sei que ela tá com Deus. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado ela, né? E um beijo bem grande pra vocês. E a gente se vê pra semana, tá? Beijão!